A chuva caía pesada quando ele desceu do carro. O motorista ainda tentou oferecer um guarda-chuva, mas Arthur só balançou a cabeça, os olhos fixos na pequena estrada de terra à frente. A rua não era asfaltada, e o barro já começava a grudar nos sapatos de couro caro. Mas ele não se importava. 9 anos. 9 anos desde a última vez que pisara ali. Tudo parecia menor agora. A árvore onde costumava subir para ver o pôr do sol com ela estava mais fina. Ou talvez fosse ele que tivesse crescido demais, não apenas em estatura, mas em tudo. O menino franzino que saiu com uma mochila rasgada e uma promessa silenciosa de "eu volto", tinha se tornado um homem de terno sob medida, barba bem feita e um olhar cansado de quem venceu tudo, menos a saudade. O cheiro da terra molhada trouxe uma lembrança tão vívida que quase doeu. Lembrava dela correndo descalça naquele mesmo barro, rindo, sem se importar com a lama nos tornozelos. Helena. Ele apertou o passo. Passou pela mercearia velha, agora com uma nova fachada, mas ainda com a mesma senhora sentada atrás do balcão, olhando a chuva pela janela com a mesma calma de sempre. Passou pelo campo de futebol, onde um dia havia torcido por ela no campeonato da escola. E, finalmente, a casa. Era uma casa simples, de madeira azul, com uma cerca branca meio torta e um jardim que parecia ter parado no tempo. Não era bonita. Não era rica. Mas era ali que o coração dele sempre voltava, mesmo quando estava nos hotéis mais caros de Paris ou nos escritórios envidraçados de Nova York. Respirou fundo e bateu à porta. "Já vai!" Uma voz feminina respondeu do lado de dentro. O coração dele parou por um segundo. Era ela. Ele reconheceria aquela voz em qualquer lugar do mundo. A porta se abriu e por um instante ele não conseguiu dizer nada. Helena estava ali, na sua frente, segurando um pano de prato e com um avental manchado de molho. O cabelo preso de qualquer jeito, uma mecha solta caindo sobre o rosto. Os olhos, aqueles olhos verdes que o perseguiram por anos, estavam maiores, mais maduros, mas ainda tinham a mesma intensidade de antes. "Arthur", ela disse sem acreditar no que via. "Meu Deus, é você?" Ele sorriu engolindo a emoção. "Oi, Lena." Ela largou o pano de prato e se jogou nos braços dele. Um abraço apertado, urgente, como se tentasse recuperar os anos perdidos em segundos. "Você voltou?" Ela murmurou, ainda abraçada a ele. "Depois de todo esse tempo, eu prometi. Não prometi?" Ela se afastou um pouco, os olhos marejados. "Você prometeu. Mas... 9 anos, Arthur. Você sumiu. Nunca mais mandou uma carta, uma mensagem, nada." Ele abaixou o olhar. "Eu sei, Eu tive que sair correndo. As coisas ficaram complicadas. Meu pai foi embora, minha mãe ficou doente, e depois que ela morreu, eu só queria fugir de tudo. Trabalhei como um louco. E quando percebi, os anos tinham passado. E agora? Por que voltou?" Ele hesitou. "Eu precisava te ver." Ela sorriu, meio sem graça, e fez sinal para ele entrar. "Vem, está frio. Você vai se molhar aí fora." A casa estava quente, cheirando a pão assado e café. Era como se nada tivesse mudado. Os mesmos móveis antigos, as fotos nas paredes, o sofá com o mesmo cobertor que ele lembrava de usar quando dormia ali depois de jogar videogame até tarde. "Quer café?" Ela perguntou indo até a cozinha. "Quero." "E... pão assado?" Ela riu. "Claro, ainda faço do mesmo jeito. Algumas coisas não mudam." Ele se sentou à mesa observando cada detalhe. Era como voltar no tempo, mas havia algo diferente nela. Um ar mais cansado, talvez. Um brilho nos olhos que parecia guardado, escondido. Ela não era mais a menina que sonhava alto. Era uma mulher que tinha vivido e talvez sofrido. Quando ela voltou com a caneca de café e uma fatia de pão quentinho, ele segurou a mão dela. "Lena, você tá bem?" Ela hesitou. Sorriu, mas os olhos vacilaram. Quer dizer, tô levando. Não é fácil, mas a gente aprende a ser forte." Ele franziu o senho. "O que aconteceu?" Antes que ela respondesse, um barulho de passos pequenos interrompeu a conversa. "Mamãe? O pão já tá pronto?" Arthur congelou. Uma menininha apareceu na porta da cozinha, com pijama rosa e cabelo bagunçado. Devia ter uns 5 anos, mas o que realmente o fez prender a respiração foi quando uma segunda criança entrou logo atrás. Um menino. Mais velho. Uns 7 ou 8 anos e... Os olhos dele. Arthur sentiu o coração parar por um segundo. Os olhos do menino eram exatamente iguais aos seus. A mesma cor, o mesmo formato. Era como olhar para si mesmo em uma versão menor.
Helena ficou tensa. Vão pro quarto agora, crianças. Já já eu levo o pão. Mas o menino ficou parado, olhando fixamente para Arthur. Quem é ele, mamãe? Helena abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Arthur se levantou devagar. Qual o nome dele, Helena? Ela não respondeu. Apenas abaixou os olhos, apertando o pano de prato com força. Helena. Ele insistiu com a voz baixa. Me diz. Ela olhou para ele e nos olhos dela havia algo entre medo e dor. O nome dele é Miguel. Arthur engoliu em seco. E ele... Ele é? Ela assentiu lentamente. É seu filho, Arthur. O mundo girou. Ele precisou se segurar na cadeira. Como assim? Por que você nunca me contou? Porque você tinha ido embora. Porque você sumiu. Porque eu achei que você nunca mais ia voltar. Ela falou num tom firme, mas as lágrimas começaram a escorrer. Eu fiquei sozinha, Arthur. Com 17 anos, grávida, sem saber o que fazer. Minha mãe me deu as costas. Eu quase fui morar na rua. Só não fui porque uma vizinha me ajudou. E você? Você estava em outro país com a vida perfeita. Achei que te contar só ia atrapalhar. Ou pior, que você não ia acreditar. Que ia dizer que não era seu. Arthur levou a mão à cabeça. Aquilo era demais. Era muita coisa para processar de uma vez. E... a menina, ela também é minha? Helena fez que não com a cabeça. Não. A Clara é filha do meu ex. Um homem que me ajudou no início, quando eu estava desesperada. A gente ficou junto por um tempo. Ele até assumiu o Miguel por um tempo, mas depois foi embora também. Arthur se aproximou dos dois pequenos que agora olhavam para ele curiosos. Oi, Miguel. Eu sou o Arthur. Você é amigo da mamãe? Ele sorriu emocionado. Sou. Muito amigo. Desde que a gente era criança, Miguel olhou para a mãe e depois para ele. Você vai embora também? Aquilo foi como uma faca no peito. Arthur ajoelhou na frente dele. Não. Não vou mais a lugar nenhum. Helena o observava em silêncio. Havia medo nos olhos dela, mas também esperança. A chuva lá fora tinha parado, mas dentro daquela casa começava um novo temporal. Não de água, mas de sentimentos. De passado, presente e futuro se chocando num mesmo lugar. Arthur sabia que nada mais seria igual. Ele tinha um filho, e pela primeira vez em anos, ele sentia que tinha um lar para onde voltar. E você? O que faria no meu lugar? Inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa ver essa história. Arthur mal dormiu naquela noite. Mesmo hospedado no hotel mais confortável da cidade vizinha, mesmo com o travesseiro de penas e o quarto aquecido, algo dentro dele permanecia inquieto. As palavras de Helena se repetiam em sua mente, como um eco que não parava. O nome dele é Miguel. É seu filho, Arthur. Era como se o tempo tivesse parado naquele exato momento. Ele se virou na cama mais uma vez e encarou o teto. Pensava em tudo o que poderia ter sido diferente. Se ele tivesse escrito, se tivesse voltado um ano antes. 2. Se tivesse pelo menos dado algum sinal de vida. Talvez estivesse ao lado de Helena durante a gravidez. Talvez tivesse segurado o filho nos braços ainda bebê. Talvez Miguel o reconhecesse como pai hoje, e não como um estranho de terno caro e olhar perdido. No dia seguinte, acordou antes do sol nascer. Colocou uma roupa simples, deixou o celular no quarto e pegou o carro para dirigir até a cidadezinha novamente. Precisava falar com ela. Precisava entender, precisava tentar consertar as coisas. Pelo menos um pouco. Quando chegou, o céu ainda estava cinza e havia um cheiro de pão fresco no ar. A vizinha da casa ao lado varria a calçada e o olhou com certa curiosidade. Talvez já soubesse quem ele era. Cidade pequena tem dessas coisas. Todo mundo sabe tudo antes mesmo de acontecer. Helena estava no quintal, pendurando roupas no varal, quando o viu se aproximar. Arthur? Ela disse, surpresa. Achei que tivesse ido embora. Fui, mas voltei. A noite inteira fiquei pensando em tudo. Eu precisava falar com você de novo. Ela ficou em silêncio por um instante. O vento balançava os cabelos dela de leve e havia olheiras sob seus olhos. Ela também não dormira bem. Entra. As crianças ainda estão dormindo. Dessa vez, a conversa aconteceu na varanda, com 2 xícaras de café e uma distância entre eles que parecia muito maior que a mesa de madeira. Arthur respirou fundo. Eu ainda tô tentando processar tudo, Lena. Ter um filho. Isso muda tudo. E ao mesmo tempo, eu nem sei como reagir. Não sei como ele vai reagir. Eu fui embora. Fiquei fora quase uma década. E quando volto, descubro que tenho uma criança com seus olhos me olhando como se perguntasse se vou abandoná-lo também. Ela mordeu o lábio inferior, segurando o choro. Eu não te escondi por mal.
Juro por tudo. Eu tava assustada. Era só uma adolescente. Me sentia abandonada por todo mundo. E não queria me sentir abandonada por você também. Então preferi o silêncio. Era mais fácil não esperar nada. Eu entendo. Juro que entendo. Mas agora eu tô aqui. E não quero fugir mais. Ela o olhou nos olhos. Havia uma tensão ali. Um turbilhão de sentimentos não resolvidos, palavras engolidas e sonhos deixados no caminho. E o que você quer, Arthur? Eu quero conhecer meu filho. Quero fazer parte da vida dele. Nem que seja começando devagar. Nem que seja só como amigo no início. Mas eu preciso estar presente. Eu não sou mais aquele garoto perdido que foi embora. Eu sou um homem agora. E tô disposto a fazer o que for preciso. Helena passou a mão nos olhos, enxugando uma lágrima solitária. Ele é um menino doce, inteligente, mas carrega uma tristeza que eu nunca entendi. Sempre senti que faltava algo nele. Agora talvez eu saiba o que era. Arthur apertou a caneca de café com força. E você? Como você está de verdade? Ela sorriu de leve. Eu sobrevivi. Trabalhei como professora particular por anos. Às vezes faço doces para vender. A vida nunca foi fácil, mas também nunca deixei que a tristeza me definisse. O que me segurou foi olhar para o Miguel e saber que ele precisava de mim inteira. Eu não podia desmoronar. E o pai da Clara? Você disse que ele foi embora? Ela assentiu. Ficamos juntos uns 2 anos. Ele foi importante para mim no início, quando tudo desabou. Mas depois, começou a ficar agressivo, inseguro. Tinha ciúmes do Miguel. Acreditava que eu ainda pensava em você. Um dia ele saiu e nunca mais voltou. Eu não fui atrás. Nunca mais quis ninguém. Depois dele, aprendi a viver só. Arthur respirou fundo, tentando absorver tudo. Você é incrível, sabia? Ela deu um sorriso triste. Não sou. Só fui forte porque precisei ser. Não tive escolha, um silêncio pairou entre os dois. Até que a porta se abriu devagar e Miguel apareceu. Estava com a mesma roupa do dia anterior e coçava os olhos com sono. Mamãe, posso tomar café? Ela se levantou imediatamente. Claro, meu amor. Senta ali na mesa que eu já levo. Miguel olhou para Arthur, ainda curioso. Arthur sorriu e se aproximou devagar. Posso sentar com você? Miguel assentiu, desconfiado. Enquanto Helena colocava o pão e o leite na mesa, Arthur tentou puxar assunto. Você gosta de futebol? Gosto. Torce para qual time? Palmeiras. Igual meu tio, Arthur riu. Eu era palmeirense quando era criança também. E agora? Agora, eu nem sei. Faz tanto tempo que parei de assistir, mas acho que posso voltar a torcer. Se você me deixar. Miguel deu um meio sorriso e começou a comer o pão. Helena assistia à cena em silêncio, com uma mistura de receio e esperança no rosto. Depois do café, Arthur se ofereceu para levar Miguel à escola. Helena hesitou, mas acabou concordando. É só virar à esquerda depois da praça. A escola é simples, mas os professores são bons. No caminho, os dois foram em silêncio no banco da frente do carro. Miguel, posso te contar uma coisa? Ele olhou para Arthur com atenção. Claro. Arthur parou o carro por um instante perto da pracinha, desligou o motor e virou-se para o menino. Eu sou seu pai. Miguel ficou em silêncio por um tempo. Depois perguntou. A mamãe disse que meu pai tinha ido embora e que não sabia se ele ia voltar. Eu não sabia de você. Mas agora que sei, quero estar por perto. Se você quiser. Miguel olhou para frente, pensativo. Eu queria ter um pai. Arthur sentiu um nó na garganta. E agora tem. Miguel o olhou nos olhos. Não havia lágrimas, nem gritos, nem emoção exagerada. Apenas uma simplicidade infantil que quebrava qualquer armadura emocional. A mamãe vai deixar você ficar? Eu espero que sim. Mas mesmo que ela tenha dúvidas, eu vou tentar conquistar vocês dois. Com o tempo. Um dia de cada vez, Miguel sorriu finalmente. Posso te mostrar meu caderno de desenhos depois da escola? Arthur riu, emocionado. Claro, vou adorar. Depois de deixá-lo na escola, Arthur voltou até a casa de Helena. Quando ela abriu a porta, o rosto dela estava tenso. Você contou? Contei. Ele aceitou melhor do que eu imaginava. Disse que queria ter um pai. Ela assentiu, emocionada. Ele esperou por isso a vida toda, mesmo sem saber. Arthur se aproximou. E você, Helena? Você ainda sente algo por mim? Ela baixou os olhos. Arthur, eu passei anos tentando te esquecer, convencendo a mim mesma de que você era só uma lembrança. Mas cada vez que o Miguel me olhava, eu via seus olhos nele. Cada vez que ele sorria torto, como você sorria quando era adolescente, tudo voltava. Eu tentei, de verdade.
Mas você nunca saiu daqui, disse, colocando a mão no peito. Ele tocou a mão dela com delicadeza. Eu errei muito, mas estou aqui agora. E quero tentar. Não tô dizendo que vai ser fácil. Só tô dizendo que quero. Se você quiser também, ela hesitou, os olhos marejados. Eu não sei se consigo confiar de novo. Então eu provo. Todos os dias. Até você acreditar de novo. Ela sorriu com os olhos cheios. Tá, vamos ver até onde isso vai. Arthur a puxou para um abraço. Um abraço silencioso, demorado, de dois mundos que se reencontram depois de tanto tempo. Naquele dia, ele ficou até o entardecer. Brincou com Clara, ajudou Miguel com a lição, preparou o jantar junto com Helena e dormiu no sofá da sala, só para estar perto. A cada gesto, ele reconquistava um pedacinho do espaço que havia deixado para trás. E no olhar de Helena começava a nascer algo novo. Esperança. E você teria coragem de voltar depois de tantos anos? Inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe essa história com quem precisa acreditar no amor. Nos dias que se seguiram, a rotina de Arthur passou a girar em torno daquela pequena casa azul. Ele dividia seus compromissos em São Paulo com viagens constantes à cidadezinha, sempre que podia. Cancelava reuniões, delegava funções, inventava desculpas corporativas, mas no fundo, ele sabia. Nada no mundo era mais importante agora do que reconquistar os pedaços da vida que havia deixado para trás. Helena assistia a tudo com uma mistura de admiração e desconfiança. Ela sabia reconhecer um esforço genuíno, sabia que ele estava tentando, mas também conhecia a dor de se entregar e depois ver tudo desmoronar. Já não era mais a adolescente sonhadora que acreditava em promessas ditas ao pé do ouvido. Era uma mulher calejada pela realidade, pela ausência, pelo abandono e principalmente pela responsabilidade de criar duas crianças sozinha. Mas, aos poucos, o muro foi rachando. Arthur buscava Miguel na escola, ajudava Clara com as tarefas, cozinhava aos domingos, contava histórias antes de dormir. Estava ali, presente, de verdade. E Miguel, o menino que antes carregava uma sombra constante nos olhos, agora sorria mais, abraçava mais, falava mais. Era como se o quebra-cabeça da vida dele, que sempre teve uma peça faltando, finalmente estivesse se completando. Numa tarde de sábado, sentados no gramado dos fundos enquanto as crianças brincavam de esconde-esconde, Arthur finalmente se virou para Helena. Eu quero comprar uma casa aqui. Ela o olhou surpresa. O quê? Não quero mais ir e voltar. Quero estar perto. Quero construir algo aqui. Ficar. Não faz mais sentido continuar aquela vida longe. Não depois de tudo isso. Arthur, você tem uma empresa. Uma vida montada. Um mundo inteiro lá fora. E nada disso tem sentido sem vocês? Ela ficou em silêncio. Ele a conhecia o suficiente para entender que, por dentro, aquela frase tinha mexido com ela. Eu não tô te pedindo para voltar comigo. Não ainda. Só tô dizendo que eu quero estar por perto. Se for para te reconquistar, que seja com paciência. Se for para ser pai do Miguel, que seja com presença. Eu não quero mais perder tempo. Helena sorriu, tímida, e deitou a cabeça no ombro dele. Eu nunca imaginei isso acontecendo, sabe? Nem eu, mas talvez a gente só estivesse esperando o tempo certo. E foi naquele silêncio confortável que ela percebeu. Sim, talvez ainda existisse amor ali. Não o mesmo amor juvenil, impulsivo de antes, mas um amor amadurecido pela ausência. Um amor reconstruído com calma, gesto a gesto. Na segunda-feira seguinte, Helena teve uma crise. Estava na escola, terminando uma reunião com os pais dos alunos, quando sentiu uma tontura repentina, suor frio, tremor nas mãos. Precisou sentar. Uma colega a levou ao posto de saúde, e logo depois Arthur chegou avisado por Miguel. O que aconteceu? Ele perguntou aflito quando a encontrou deitada na maca. Nada. Só um mal-estar, ela disse tentando minimizar. Talvez pressão baixa, mas Arthur viu o pânico escondido nos olhos dela. Depois de alguns exames veio o diagnóstico. Exaustão. Você precisa parar, disse o médico. Seu corpo está pedindo socorro. Eu não posso parar. Tenho que trabalhar. Tenho 2 crianças. E agora tem a mim. Arthur interrompeu com firmeza. Você não está mais sozinha. Nos dias que se seguiram, Arthur assumiu tudo. Cuidava da casa, das crianças, da comida, das contas. Ajudou a organizar as finanças. Pagou dívidas que ela nem havia mencionado. Tudo em silêncio, sem exibição, sem cobrança. Helena, que sempre foi resistente a depender de alguém, sentiu-se estranhamente
aliviada, mas também culpada. Certa noite, enquanto ele lavava a louça e Clara e Miguel assistiam um desenho na sala, ela se aproximou e disse: Você tá fazendo tudo por nós, e eu nem sei mais se é por obrigação ou por amor. Ele enxugou as mãos e a olhou com calma. Não é por nenhum dos dois. É por escolha. Ela mordeu o lábio segurando a emoção. Arthur, e se você se arrepender? Eu me arrependo todos os dias de não ter voltado antes, de não ter estado aqui quando você mais precisou, de ter perdido os primeiros anos do nosso filho. Mas de estar aqui agora? Nunca! Ela se jogou nos braços dele, chorando, aliviando anos de peso no peito. E naquela noite, pela primeira vez em quase uma década, dormiram abraçados. Sem pressa, sem medo. No domingo seguinte, Arthur preparou um piquenique. Levou Helena, Clara e Miguel até um campo nos arredores da cidade, onde costumavam ir quando eram crianças. O lugar estava mais seco, o mato mais alto, mas ainda havia uma vista linda do pôr do sol. Ele estendeu a toalha no chão, abriu a cesta de comidas e serviu suco nas garrafinhas coloridas. Por que tudo isso? Helena perguntou sorrindo. Porque eu quero comemorar. Comemorar o recomeço. Nossa nova chance. Miguel correu até ele com um desenho na mão. Pai, olha o que eu fiz! Arthur parou. Aquela palavra, dita assim pela primeira vez, o fez gelar por dentro. O que você disse? Pai, Miguel repetiu, inocente. É assim que eu vou te chamar agora, né? Arthur sentiu os olhos se encherem. Pegou o menino no colo e o abraçou com força. É assim mesmo. Helena observou a cena com os olhos marejados. Era isso. Aquilo que ela nunca achou que teria. Aquilo que só existia nos sonhos mais secretos, uma família. No fim daquela tarde, enquanto todos guardavam as coisas no carro, Arthur chamou Helena de lado. Tem uma coisa que eu quero te mostrar. O quê? Ele entregou um envelope. Dentro havia um contrato de compra de uma casa. Não qualquer casa, mas uma linda, arejada, cheia de janelas, quintal grande com espaço para as crianças e um ateliê. É nossa. Se você quiser... Helena arregalou os olhos. Arthur, eu comprei por mim. Mas espero que você aceite fazer dela um lar. Nosso lar. Ela olhou para ele surpresa, emocionada. Mas antes que pudesse responder, Clara apareceu correndo. Mamãe! Tio Arthur, olha a borboleta. E apontou para o céu. Uma borboleta amarela pairava no ar, voando em círculos antes de desaparecer no horizonte. Helena sorriu. Tá, vamos para casa. Meses se passaram. Arthur instalou de vez sua sede regional da empresa na cidade. Reformou escolas, criou projetos sociais e tornou-se uma figura querida por todos. Não como o milionário, mas como o pai do Miguel. Helena voltou a dar aulas, mas agora por prazer, não por necessidade. Clara passou a chamá-lo de tio Arthur, depois de um tempo de papai Arthur. E Miguel, bem, Miguel ganhou no futebol da escola, desenhou mais que nunca, e vivia dizendo que quando crescesse queria ser um pai igual ao dele. Numa noite de verão, com a brisa leve entrando pela janela da nova casa, Arthur e Helena estavam sentados no sofá, Clara dormindo no colo dela e Miguel jogando no tapete. Ele segurou a mão dela. Lena, posso te fazer uma pergunta? Ela riu, cansada, mas feliz. Pode. Arthur se ajoelhou na frente dela, tirou uma caixinha do bolso e abriu. Quer casar comigo? Ela ficou em choque. A respiração falhou por um segundo. Arthur, não precisa responder agora. Eu espero o tempo que for. Ela sorriu com os olhos cheios e beijou a testa dele. Eu não preciso de tempo. Eu só precisava de você. Miguel levantou os olhos do jogo. Vocês vão se casar? Vamos, Arthur respondeu emocionado. E você vai ser meu padrinho. Miguel sorriu, largo. Então tá bom, mas só se tiver bolo de chocolate. Todos riram. E naquela noite, com um céu limpo, cheio de estrelas, e o som dos grilos do lado de fora, Arthur teve a certeza absoluta de que ali, naquela casa simples e cheia de amor, estava tudo o que ele procurou a vida inteira. O tempo tinha passado. As dores tinham deixado cicatrizes. Mas no fim, o que restou foi amor. Um amor real, reconstruído, redescoberto. E, finalmente, completo. E você abriria o coração para quem te deixou para trás? Se essa história tocou você, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe com alguém que acredita em recomeços.